Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre os artigos que tenho tido o privilégio de escrever sobre o comércio exterior. E o artigo comentado dessa vez tem o tema Exportações brasileiras. Por que não decolam? Em mais de 20 anos atuando no comércio exterior, tive o privilégio de estar dos dois lados do balcão. Durante muitos anos atuando no setor privado, onde me encontro atualmente, há cerca de 2 anos, e durante alguns anos estive também trabalhando à frente do governo, coordenando a área internacional da Apex. E nesta experiência de coordenar a área internacional da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil, sinto que dei a minha modesta contribuição, ajudando a participação do Brasil e a visibilidade do país em feiras internacionais, na organização de missões empresariais pelo mundo e principalmente na abertura dos centros de negócios que o Brasil mantém ao redor de 7 países do mundo. No entanto, como profissional de comércio exterior, eu me sinto razoavelmente decepcionado com aquilo que nós podemos constatar tantos anos depois, que é a realidade de que o nosso país não mudou muito em relação ao fato de que há uma concentração de mais de 80% das exportações brasileiras na mão de algumas poucas dezenas de empresas, que mais de 70% de tudo aquilo que o nosso país exporta se resume a commodities minerais e a commodities agrícolas. E entra ano, sai ano, estamos sempre batendo nessa tecla que precisamos agregar valor. Acho até que o trabalho da agência, ou o trabalho do governo, nos últimos anos permitiu um crescimento da exportação de valor mais agregado, de produtos não apenas semi-elaborados, mas nós estamos anos-luz de distância da realidade mundial. Por que razão, há década, nós não superamos 1,2% do comércio mundial? Da participação do Brasil no comércio mundial, quero dizer. Nós somos o 7º PIB do mundo. Qual é o motivo do nosso país não estar globalizado? Ou, como dizem os estrangeiros, por que o Brasil insiste em se tornar tão fechado para o mundo? Algumas respostas a essas indagações tornam-se fáceis de se concluir. Por exemplo, desde o período da criação do Mercosul, o Brasil não estabelece acordos de livre tratados ou acordos de livre comércio com país nenhum. Para não dizer que não, nós temos 3 acordos em todo esse período vivido. Acordo com o Egito, com Israel e com a Palestina. Enquanto isso, o mundo caminha numa velocidade espantosa na sua regionalização e nas suas trocas comerciais. Nós estamos na iminência de viver uma competição batendo a nossa porta muito mais voraz do que já vivemos até agora, sobretudo depois do período de crise mundial. A competitividade das empresas apoiada pelos seus governos ampliou muito. E não por acaso, vem aí um acordo entre Estados Unidos e União Europeia. Imaginem os senhores. Tem um outro tratado em curso dos Estados Unidos com países da Ásia, com um tratado do Pacífico, que não inclui a China. Tem um outro tratado chamado um Acordo do Pacífico, envolvendo países aqui do Cone Sul, né, especialmente Chile, Peru, Colômbia, que tende a derrubar as tarifas a zero em menos de 5 anos. Enquanto isso, para onde caminha o Mercosul? É essa a nossa estratégia de posicionamento global? É essa a estratégia de um país continental dependente e muito das suas receitas oriundas do mercado internacional de estabelecer o seu elo de comércio com o globo? Nós não podemos admitir, enquanto 7ª economia do mundo, seguir nesse passo de lentidão e essa letargia inexplicável por parte do nosso governo. As decisões que implicam a competitividade global não podem estar dependentes da oscilação dos preços de commodity. Então, esse artigo tem a pretensão de trazer algumas reflexões, como estamos fazendo aqui agora. Por que motivos, do ponto de vista de competitividade global, nós ainda temos uma realidade como o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, demorando às vezes de 1 ano, 2 anos, 10 anos, casos de 20 anos de demora para a cessão de uma patente? Há menos de 30 anos atrás, Brasil e Coreia do Sul tinham a mesma realidade na produção de patentes mundiais. Hoje nós olhamos de lupa o gráfico de crescimento do número de registros de patentes globais feito pelos sul-coreanos
E o Brasil segue estagnado com essa dura realidade de não conseguir mal registrar marcas ou patentes que são tão necessárias para um processo de competitividade. O que acontece conosco? Será que nós estamos vivendo uma síndrome de vira-lata do comércio exterior? O Brasil já cresceu, se desenvolveu nos 10 últimos anos de uma maneira incrível, chamou a atenção do mundo, fomos capas das grandes revistas internacionais, mas agora começamos a perceber que grande parte do dever de casa não foi cumprido. Nós não fizemos uma reforma política, não fizemos uma reforma tributária, nós estamos quebrando o galho numa visão setorialista de fazer isenção, redução da linha branca, redução do IPI na linha automotiva, dando alguns incentivos de cunho setorial, desonerando, que bom, a folha de pagamento vai para 45, 50 setores privilegiados. Isso não é uma reforma efetiva que gere competitividade para as nossas empresas. Tampouco é a realidade da não formação de cultura exportadora no Brasil. Quem se encarrega dessa responsabilidade de preparar as empresas para ganhar o cenário mundial, para a competição no mercado global? De mais de 6 milhões de CNPJs que o Brasil possui, nós não estamos formando sequer 6 mil empresas para o processo exportador. Nós temos que estar formando 100 mil empresas para, no final, ter um afunilamento da realidade de mercado e ter um mínimo de um número percentual significativo e relevante para o processo de competitividade, para incluir maior número de empresas exportadoras, para inverter essa ordem de concentração, para que haja uma efetiva diversificação da pauta exportadora. Ninguém cuida disso. Por que tanta timidez? Por que tanta falta de iniciativa, de ousadia, de empreender um país como o nosso, com os potenciais que nós temos, dentro de uma mentalidade internacionalista? Nós vamos carregar um conceito ideológico predominando sobre o conceito e sobre uma lógica de desenvolvimento econômico até quando? O fato é que o Brasil precisa, e os empresários sobretudo, que são, na minha opinião, grandes heróis, nós não passamos de 18 mil companhias que exportam no país. Uma luta que merece aplausos, porque para poder defender as cores da bandeira brasileira nos produtos e nos serviços que estão colocados lá no mercado internacional, são grandes heróis, esforçados, batalhadores, que têm que superar toda essa ordem de não empreender, essa ordem de não participar de um jogo global para ser um player maior no cenário e no contexto que nos exige, e vão por conta própria. Por exemplo, o nível de apoio direto que os exportadores recebem é absolutamente tímido, restrito. Grande parte dos projetos que hoje a Apex apoia, e aí nós estamos falando em torno de 80 projetos, eles estão concentrados na mão de cerca de 70 entidades setoriais da indústria. Então, o setor moveleiro com a Bimov, setor de plástico com a Biplast e daí por diante. Não é, praticamente, ínfimo e irrelevante o nível de apoio direto do ponto de vista de recurso financeiro para um empresário que pretende exportar diretamente, sobretudo se ele é médio ou pequeno. Se ele quer ir para uma feira, se ele quer participar de uma rodada de negócio no exterior, se ele quer receber um comprador, ele deve, no modelo que se encontra hoje, participar de um projeto setorial de uma entidade nacional. Meu Deus, esse país é continental. Então imagine os produtores de móveis no norte do Espírito Santo, lá em Linhares, que para poder participar dos eventos de promoção do setor moveleiro, setor que eles atuam, no mercado internacional, tem que participar de uma instituição cujo presidente está no Rio Grande do Sul ou a concentração de empresas está em São Paulo. Esse modelo, ele é um modelo inteligente, factível para um trabalho de imagem dos setores produtivos brasileiros. Agora, sob a ótica do empresário, sob a ótica da necessidade e da velocidade, da dinâmica que ele precisa para jogar o jogo no mercado internacional, enfrentar competidor, enfrentar regras duríssimas de entrada, barreiras que nem sempre são tarifárias, são não tarifárias, enfrenta toda a ordem de dificuldades. E aonde ele acessa um apoio direto e objetivo para esse fim? Para não dizer que não, esses centros de negócio da Apex, eles conseguem dar um apoio para o empresário que quer ter o seu executivo em uma frente avançada. Mas aí, até nesse aspecto, nós temos que fazer uma reflexão. Enquanto o Brasil, ele tem
7 centros de negócios espalhados pelo mundo. Nós somos o 7º PIB do mundo. E agora a Apex anuncia também Colômbia e Vale do Silício, que devem consolidar, quer dizer, no máximo chegando a 9. Nós temos a realidade que a Costa Rica tem 9, que o México tem mais de 30, a Costa Rica tem 9. O México tem mais de 30, que é um grande competidor nosso. O Chile tem 42. Então a nossa promoção comercial no âmbito do exterior, que seria uma linha direta de apoio ao empresário, também é limitada. A verdade, senhores, é que não se admite um país como Singapura, que é mínimo em território, Japão, Israel, ter um comércio exterior igual ou superior ao do Brasil. Em ritmo de Copa e em tempos de Copa do Mundo, eu acho que vale a metáfora futebolística. Na grande Copa do Mundo dos negócios, nós estamos tomando de lavada. E para reverter esse quadro é preciso atitude, nem que para isso seja preciso trocar todos os atores, jogadores, técnicos, inclusive os cartolas.